Boa noite, tudo bem com vocês? Voltamos com mais um quadro de Um Café com Fé. É uma alegria muito grande estar aqui. Quero agradecer o pessoal do Café Três Estações, pessoal do Fiorani e o JR Gelados. É um prazer ter você aqui. Obrigado você por deixar nós entrar aí dentro da tela do seu celular, né? Obrigado por esse carinho de vocês. Hoje nós temos um convidado muito especial, Pastor Genilton. É uma honra ter o senhor aqui. Boa noite, pastor. Seja bem-vindo. O pastor Genilton, que é pastor, já trabalhou na área da construção civil, né? Construindo casas, moradia para o pessoal aí. Trabalha ainda, tá? Trabalha ainda. E vereador do nosso município. Vereador pelo partido PL, né? Vereador, presidente da Câmara, já é vereador por segundo mandato, pastor. Presidente da Câmara também por 2 vezes. Seja bem-vindo ao Café com Fé, pastor. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Wellington. É uma alegria estar aqui com vocês, neste Café com Fé, né? E espero trazer muitas coisas boas aí a você, né? Ao público que está aí em casa assistindo. Ao né? café? Opa, isso é bom demais. O cafezinho, né? Café Três Estações, é do nosso amigo João, né? É o melhor do Goiás. João. Então é uma alegria poder estar aqui. Obrigado pelo convite, tá? E nós estamos aqui para estar contribuindo aí naquilo que a gente puder estar contribuindo aí com o seu programa. Pastor Genilton, vamos lá. O senhor é natural de Silvânia, né? Família natural de Silvânia. Menino criado na roça, nascido na roça, ali na região do João de Deus, né? E como que foi essa convivência na roça lá do senhor? O senhor tem mais irmãos? Sim. Eu sei que o senhor tem mais um irmão caboclo bom lá em Goiânia, o Paulinho. O Paulinho tá lá, gente boa. Paulinho. Doutora Poliana. Doutora Poliana, Gleice, conselheira tutelar, tem uma turma aí, né? Olha, foi uma infância muito boa lá na Santa Rita do João de Deus, né? É claro que sempre aquela infância sofrida, não é? Assim, sofrida em termos de aquisição, é muito pouco recurso. O que a gente se alimentava era daquilo que a gente plantava, né? Plantava o arroz, plantava a mandioca, a carne era o frango, né? E de vez em quando um porco, não era sempre. Mas foi uma infância, apesar dessas questões, dessa escassez, uma infância muito boa, de amigos, tinha muita criançada, muito menina ali pra gente brincar, fazer muita bagunça, muita farra, né? Então foi uma infância muito boa. E irmãos, eu tenho uma porretada de irmãos, né? Eu e mais 12. Não tinha televisão na época, né, pastor? O pessoal fala isso com o seu Durval, né? Dorizaura, não tinha televisão e a questão... então assim, mais 12 irmãos, eu e mais 12, né? Somos em 13 e são todos 3 mulheres e 10 homens. Pastor, eu tive também uma convivência na roça, não sei se era o mesmo caso de vocês, mas quando a gente morava na roça, a gente morava naquelas casinhas de pau a pique. Não sei se o senhor conhece aquelas casas, cama de tarimba, não sei se o senhor já ouviu falar nessa expressão, e chão batido. E era tudo muito simples, eu falando que tem dia que não tinha carne todos os dias, né? E nós lá também era da mesma forma. Quando tinha uma carne, era uma carne de caça, porque era um meio de sobreviver. Sim. E também um peixe. E o que a mãe fazia? Não tinha geladeira, ela salgava tudo e colocava para salgar. E eu achava bom demais uma costela bem salgadinha no feijão. Era um show de bola que eu ia fazer. Uma linguiça no varal, em cima da fornalha, né? Colocava aquelas rudionas, né? Matava o porco e aquilo ficava sequinho, que não precisava nem fritar. Tanto que aquilo era bom. Quase não precisava fritar, né? Se quisesse comer puro, poderia comer. Ou seja, era algo que hoje é caríssimo, né? Você vai comprar uma linguiça defumada, mas naquela época era natural, né? Fazia natural. Então, assim, é uma infância sofrida. Eu tive o prazer de estar... A casa onde eu morei ainda está lá, tá? Fizeram uma casa nova do lado. Mas eu fui lá, tem 4 anos que eu fui lá. Você vê, é uma casa minúscula de tijolo não, de adobro, né? Da dobro. Chão batido, e eu fiquei imaginando como é que viveram 15 pessoas dentro dessa casa, né? Então assim, é coisa de Deus, né? Eu vi entrando num assunto, eu vi uma pessoa religiosa dando uma palavra e falando que antigamente o casal casava
ele casava sem nada. Ele passava para dentro de um teto, só com a roupa do corpo, um colchão, e ali construía tudo e morria um do lado do outro. Hoje o pessoal casa, tem móveis, tem chá de fralda, chá de panela, chá de não sei do que. E hoje a gente vê muitos casamentos frágeis, né? O pessoal da roça, o pessoal mais antigo, a gente fala pessoal da roça, pessoal mais antigo. Os casais mais antigos são aqueles casais que são fortalecidos um com o outro. Um exemplo foi meu avô e minha avó, que eu tenho uma admiração por eles, meu pai e minha mãe também, que é incrível. A paixão é diferente do amor, né? Então hoje as pessoas casam apaixonadas, mas o amor, ele é adquirido. Naquele tempo, não ainda no meu tempo, né? Talvez meu pai, mas minha mãe já teve o privilégio de escolherem, né, com quem casar, mas acredito que os pais deles não tiveram. Eram escolhido o casamento, arranjado, e essas pessoas viviam 80 anos, 50 anos de casamento, e um amor, você via, você sentia o amor naquele casal. Ou seja, como que duas pessoas casam, um casamento arranjado e amam um ao outro. É decisão, é uma vida, então esse amor foi adquirido, então a pessoa escolheu amar. Então hoje as pessoas casam apaixonadas, mas no outro dia já está, né, como você mesmo falou, eu não casei assim na minha época, eu não tive todo esse privilégio de ter todas as coisas. No caso eu tinha como é que fala? Um tamborete, uma caixa daquelas que minha esposa ainda tinha de enxoval, sabe? Hoje não tem mais isso, mas as mulheres tinham aquela caixona de enxoval, minha esposa tinha tudo certinho, e uma cama e um fogão, é o que nós tínhamos. A pessoa que em casa tinha que sentar na cama, porque só tinha um tamborete para sentar. Então assim, na minha época ainda casei há 27 anos atrás, né? Eu não tinha tudo ainda, né? Mas assim, nós fomos conquistando as coisas aos poucos e graças a Deus estamos aí. Pastor, viveu na roça esse tempo todo, veio para Silvânia, para a cidade, só lembro o ano, como que foi. Falou assim, ó, nós vamos voltar agora para a cidade, vamos ir para a cidade, na realidade, né? Vamos para a cidade, saímos da roça ali do João de Deus e veio para Silvânia. Como que foi essa trajetória e por que abandonar a roça para vir para a cidade? Olha, eu acredito que foi no ano de 90. Isso, no ano de 90, eu tinha 11 anos de idade. Meu pai, ele pastoreava a igreja lá no João de Deus, ele era pastor lá, e ele foi transferido para Silvânia. Aquela igreja ali no fundo do Posto União, meu pai veio transferido para dirigir aquela igreja. E esse foi um dos principais motivos de vir a família toda. Ficou lá no João de Deus apenas o meu irmão mais velho. Na verdade, ficou meu irmão mais velho. Ele estava recém-casado com a esposa dele. Ele ficou na casa lá do meu pai, da minha mãe, cuidando ainda do restinho da roça que tinha. Eu permaneci com eles 6 meses, porque eu acho que nós mudamos para Silvânia no mês de julho. Talvez eu tinha que terminar o ano. Eu fiquei para terminar o ano morando com eles. Terminou o ano, aí sim eu vim para a cidade. Então, nós mudamos, acredito que foi no ano de 1990. Pastor Genilton, como o senhor falou, relatou, o seu pai já pastoreava uma igreja, sim, né? Então o senhor vamos dizer assim, a gente fala nascido em berço cristão, sim, né? E como que surgiu o hobby ou a vocação de falar, eu quero ser pastor também? Sim. Foi espelhando no seu pai ou algo que saiu de dentro do coração do senhor? Olha, eu acredito que muito espelhando meu pai, é claro que vem do coração, mas espelhando o pai. Eu tinha 3 desejos, vamos falar assim, de criança, lá nos meus 10 anos de idade, 12. Quais eram os desejos, os pedidos que eu fazia? Tinha aquele mito, né, do ano 2000. Então eu pensava, meu Deus, eu tenho que casar antes do ano 2000, né? Para mim poder ser um religioso melhor, um crente melhor, um evangélico melhor. Eu pensava assim, né? Que eu, até então, jovem, parece que fazia muita coisa errada, né? E naquela época não era nada, né? Nós vivíamos uma vida, né, tão regradinha, né? Então, assim, e aí eu queria casar antes do ano 2000, certo? Eu queria ser pedreiro, porque meu pai era pedreiro, e eu queria ser pastor, porque meu pai era pastor. Casei no ano de 2019, certo? Meu pai era pedreiro, eu me tornei pedreiro também, estou nessa profissão há 28 anos, né? E o pastorado, com 27 anos de idade, eu cheguei ao pastorado, muito espelhando meu pai, e o meu maior desejo também era, assim, pastorear a igreja, no caso, ser um pastor, na verdade. Pastor, o senhor
se foi consagrado a pastor, né? E a gente vê que o senhor também ficou um período como presidente do COPS. E como presidente do COPS, o senhor tem algo que falar assim, eu como estava à frente do COPS, tem algo que eu poderia fazer que o senhor não fez, ou algo que se o senhor tivesse lá fazeria diferente daquele momento que o senhor viveu, naquela época lá? Olha, eu fui presidente do Conselho de Pastores por três mandatos, eu acho, foi 3 mandatos que eu fui presidente do Conselho de Pastores. Até então, nunca sonhei em ser presidente do Conselho de Pastores. Eu achava, era uma situação assim, eu não me via capaz, né? Tínhamos tantos pastores, porque eu sou pastor evangélico, mas eu sou pastor de consagração. Eu acredito que seja igual o seu pai, o pastor Reinaldo. Ele não é o pastor titular da igreja, ele é um pastor auxiliar. Então, eu sou um pastor auxiliar da igreja, tenho consagração, fui consagrado a pastor. Na época, como eu tinha só 27 anos de idade, era uma prerrogativa, era na verdade uma imposição que para ser consagrado a pastor tinha que estar pastoreando a igreja. Então eu estava pastoreando a igreja do São Sebastião, certo? Na época, então eu pastoreei a igreja lá por 1 ano e fui consagrado a pastor, e logo após o pastor titular da igreja aqui, porque a nossa igreja ela é uma regional que comanda mais 10 igrejas, ele pediu para me voltar para ajudá-lo. E aí eu retornei, então continuei de vista em acho 19 anos que eu sou vice-pastor da igreja, o co-pastor da igreja. E a presidência do Conselho de Pastores, ela vem num momento que eu nem pensava, porque todos, né, os pastores titulares, agora um pastor auxiliar ser o presidente do conselho, e os pastores tiveram tanto carinho e paciência e bondade com minha pessoa, no caso, que me colocou de presidente do conselho, depois me reelegeram mais 2 vezes, e assim, tivemos alguns avanços, mas assim, nós ainda temos um caminho a percorrer. Uma das questões que eu lutei muito para unir mais igrejas, né? Porque nem todas as igrejas evangélicas de Silvânia está ligada ao Conselho de Pastores, ao COPS. Algumas porque a diretoria estadual ou a diretoria nacional não permite ou não querem ficar mais, não participar desses conselhos, e outros por opção mesmo, não ter tempo de participar. Mas hoje nós temos 10 igrejas que participam do Conselho de Pastores, e o que eu queria era ter abraçado, ou seja, conseguir trazer mais igrejas para o Conselho de Pastores. Não conseguimos tantas, mas essa é uma das questões que eu lutei muito para conseguir, e era um objetivo que eu acho que ainda precisa ser alcançado. Pastor, agora uma pergunta que eu quero fazer para o senhor, e eu acho que muitas pessoas lá de casa também gostariam de saber. O senhor decidiu ser pastor, e nós sabemos que pastores às vezes são muito criticados. Sim. Né? Porque é um cargo que para mim de muita responsabilidade, porque você você trabalha com a fé das pessoas, né? Com a crença, você alimenta as pessoas da palavra de Deus. E como que o pastor surgiu a vontade também? Como que foi isso? De falar assim, eu vou entrar na política, eu vou ser um candidato a vereador. Como que surgiu essa vontade? Como que cresceu isso daí dentro do senhor? Se foi um pedido de alguém, ou se foi algo do coração do senhor? Porque eu, particularmente, eu acredito muito no poder público. Eu acredito que a gente, no poder público, a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas. E acredito também que pode ser uma fonte de bênção. Você pode abençoar muitas pessoas o poder público gerido da maneira correta. Então, assim, a minha pergunta para o senhor, como que despertou essa vontade de querer ser vereador? Olha, meu pai, ele ficou 3 vezes suplente de vereador. Ele candidatou 3 vezes. Então já vem do pai também. Já vem do pai também. Só que essa questão, eu já olhava para meu pai, nas eleições, eu falava, eu não mexo com isso nunca. Falava, olha, eu não vou mexer com política nunca, não vou mexer. Eu via o que o meu pai passava e tal, eu olhava e falava, não dá, não vou mexer. Porque a política ainda, ela é um pouco, é meio que igual pastorado mesmo. Sim. Às vezes o pastor ele não é tão bem reconhecido, um líder religioso, porque tem que ser exemplo de tudo, e realmente precisa ser, ele tem que ser, deve ser, a Bíblia manda isso, mas às vezes você ajuda uma família a vida toda, e talvez uma coisinha aquela pessoa vem e te critique, e você não presta mais para aquela pessoa e tal. E nós somos seres humanos. Sim. O pastor é ser humano. Sim. Às vezes a pessoa de casa acha, pastor não erra? Erra. Eu falo isso direto, que atrás de um pastor
Tem um Sim, ser humano, uma pessoa que erra, uma pessoa que chora com sim, os outros, que pega a dor um do outro. Eu falo isso direto, que tem uma história por trás disso. sim. E até o Café com Fé é um quadro que é para transmitir isso para as pessoas, porque tem uma história antes de chegar aqui, Quem nunca né? errou foi Jesus, né? É. Mas nós, pastores, pelo menos eu, erro. Aí erro muito, né? Então, assim, a gente precisa da misericórdia, da graça de Deus todos os dias. Mas o desejo, na verdade, após ter ficado 2 vezes à frente ao Conselho de Pastores, é, surgiu um dos pastores da minha igreja, colocou isso na cabeça: você vai ser candidato, nós vamos te eleger, você vai ser candidato, eu não vou, não vou. Aí chegou um ano que era para me ser o candidato. Falou, é você, meu pai falou, não vou mais, é você. E estava na cozinha da minha casa, eu olhei e falei assim, negativo, vai ser, eu não vou candidatar. Aí minha irmã estava lá, a Gerli. A Gerli, ela já já trabalhava, militava aí nessas questões de agente de saúde, conseguiu o piso salarial deles, ela mesmo pega a guerra e vai para cima. Aí eu olhei e falei, por que não candidata você, Gerli? Vai você. Falei, você tá aí no meio da sociedade e tal. E aí dali surgiu, e ele falou, eu vou. Ela candidatou, infelizmente ela não conseguiu êxito, teve uma votação muito expressiva, Uhum. mas não conseguiu êxito. Aí no outro ano ela falou, não vou mexer, e é você. E aí meio que eu fui levado. O primeiro ponto foi esse. Então assim, não surgiu um desejo muito forte, eu meio que fui levado a princípio, e depois eu entrei, vi que a gente pode fazer diferença, vi que a gente pode avançar em muitas questões, né? Eu já fui líder de jovem 15 anos, então eu trabalhava, vi o que o poder público pode fazer, a diferença que a gente pode fazer. Não consegue tanto, mas o pouco que a gente consegue dá uma satisfação muito grande na gente. E aí foi dessa forma, entrei, candidatei e a gente conseguiu êxito no primeiro pleito. Pastor, e durante o seu ofício como cargo público, estando vereador do nosso município, algum momento o senhor já ficou ali entre a cruz e a espada? Fala assim, cara, aos olhos espirituais, isso aqui é uma coisa que eu devo. Porque a gente sabe que às vezes tem coisas que para o mundo espiritual é de um jeito e para o mundo material às vezes é de outro jeito. O senhor ficou ali entre a cruz e a espada, alguma situação assim que o senhor queira relatar, ou que possa relatar? Certo? Olha, não fiquei em nenhuma das situações entre a cruz e a espada. Antes, eu sempre falei isso, antes de eu ser um político, eu sou pastor. Vereador, eu estou. Pastor, eu sou pastor. Fui Sim. consagrado a pastor, e Deus, né, nos deu isso. Então, assim, não foi algo que é algo transitório, não. Eu sou pastor. Agora, vereador, não. Eu estou hoje, amanhã eu não sei. Então, nunca, em nenhum momento, eu fiquei em dúvida de alguma situação, de algum problema. Uhum. Surgiu alguma questão? Sim, Surgiu, sim. né, questões que você poderia tomar alguma decisão, falar, não, eu acho que eu vou aqui e tudo bem, a consciência está um pouco pesada, mas eu acho que eu não devia dessa forma, não, entendeu? Sempre fui com minhas convicções, sempre votei as pautas, sempre as decisões, principalmente tomadas, principalmente como presidente da Câmara Municipal de Silvânia, elas sempre vieram de acordo com o que eu acredito na Bíblia, com o que eu aprendi dos meus pais. Então, assim, nunca eu tive dúvidas em nenhuma situação. Já teve alguma situação, pastor, que o senhor falou assim, essa situação precisa de uma orientação de Deus. Eu vou ali pro meu quarto, vou fechar a porta, e ali, eu faço isso, eu dentro de casa, eu oro, falo com Deus. Se você não tem esse hábito, eu aconselho a você fazer isso, porque quando você conversa com Deus como seu amigo, como seu pai, seu amigo, eu já obtive resposta. Graças a Deus eu obtive resposta e nunca me senti desamparado. Então, assim, o pastor, na função como cargo público, né, sendo representante do povo e tal, já teve alguma situação que o pastor falou assim, amanhã vai ter uma pauta assim, e eu preciso tomar uma decisão. Eu vou entrar pro meu quarto e vou pedir uma orientação de Deus para mim tomar essa decisão, para mim mais convicto da certeza. Já teve esse momento? Olha, eu, para ser bem honesto, na política não. Na política, assim, eu nunca cheguei a uma situação de realmente ter que entrar para o meu quarto e ficar pensando qual é a decisão que eu vou tomar. É claro que todas as decisões que um vereador toma, as pessoas acham que não, mas elas não são fáceis. Todavia, ela se torna fácil quando você tem
quando você sabe de onde você veio, para onde você está indo, quando você tem um padrão de vida. Então aí, apesar de muitas decisões, você toma e fala assim, olha, essa decisão eu estou tomando e eu vou sofrer com essa decisão. Como eu já tomei decisões que eu sabia que essas decisões me prejudicariam, mas não prejudicaria a minha fé. Então eu tomei as decisões e isso nunca trouxe agora questões na igreja, questões de aconselhamentos, de o que fazer agora, de o que eu vou falar para essa pessoa agora, entendeu? De pessoas quererem uma resposta da gente, uma orientação. Eu falo, meu Deus, o que eu vou orientar essa pessoa agora? Né? De pessoa, por exemplo, eu acredito que uma vez eu fui questionado por uma pessoa que essa pessoa estava sendo, vamos dizer assim, o marido bebia muito e o marido maltratava muito essa pessoa, né? E isso já aconteceu há bastante tempo, e a pessoa agora querendo sair de mim uma resposta. O que eu faço? Eu me separo desse homem, eu continuo com esse homem. Perante a Bíblia nos dá o direito ao divórcio, no caso de adultério, não era o caso. Mas, por outro lado, tinha uma mulher sofrendo, né? E qual a decisão tomar? O que vou falar para essa mulher? Né, uma mulher assim que poderia talvez poderia ser minha mãe, não é? E qual é a decisão, como eu vou orientar essa mulher? Aí sim a gente precisa de entrar, eu precisei te pedir muita orientação de Deus para poder trazer e ajudar aquela família, aquele casal, na verdade, né, naquele momento. Entendi. Pastor, em algum momento da trajetória do senhor, houve um momento assim, porque a gente é um ser humano e a gente sabe disso. Qual momento que foi para o senhor crucial, qual foi assim, essa que foi uma grande decepção que eu tive na minha vida, uma decepção que eu tive, e que isso me abalou de alguma forma e eu dei a volta por cima. O senhor quer relatar algum caso nesse sentido? Olha, eu acredito que as decepções que eu teria tido na vida, talvez assim, não tive assim grandes desilusões, grandes assim, para ficar marcado. Que às vezes tem pessoas que têm alguma questão e fica marcado na vida mesmo, fica marcado na sua trajetória. Assim, eu sou aquele pastor, que tem uns pastores que têm um passado muito ruim, né? E tem alguns que até gostam de exaltar esse passado. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Eu sempre fui muito Caxias. Eu sempre fui muito na escola, eu sentava na frente. Assim, sempre tentei. Então, assim, não tem esse passado assim de problemático. Então, assim, eu sempre tive. Eu vejo assim. Fui muito Caxias. Eu vejo na questão, mas como um testemunho, né? Às vezes a pessoa teve um passado lá e tal, e a pessoa relata o testemunho para edificar a fé. Sim, tem uns, né, que trazem para edificar a fé e eu acho muito bom. Tem outros que parece que você percebe que quer até exaltar aquilo, sabe? Entendi. Então, assim, é uma faca de dois gumes. E eu acho louvável quando a pessoa tem um passado e veja que Deus mudou a vida desse homem e dessa mulher. Isso é maravilhoso. Isso é grandioso. Então, assim, talvez até uma pessoa que está em casa, que tem um passado, que tem uma vida ruim, que tem uma vida que já trouxe prejuízos, né, para muitos, Deus tem solução para a sua vida. E Deus pode mudar a sua vida e você pode contar um testemunho real, um testemunho que vai trazer outras pessoas ao caminho. Mas, todavia, eu não acho que esse testemunho seja assim, uma forma de você, tem pessoa que parece cantar vantagem. Eu já fiz isso, contar com a boca boa. Não. Fala eu conto um testemunho pesaroso daquilo que eu vi. Pensa assim, olha, por que Deus não me alcançou antes? Por que eu não vim para Jesus antes? Né? Então, se eu tivesse chegado aos pés de Jesus antes, né, eu não teria feito as pessoas sofrerem, eu não teria passado por isso. Então, eu acho que é por aí. Pastor, algum momento, quando o senhor tomou a decisão de falar assim, eu vou ser candidato, a esposa do senhor, ela se sentiu, não mexe com isso, ou não, eu te apoio, pensa bem direito, tal. Teve essa situação? Sim, com certeza. Ao pastorado, não. Ao pastorado até ela não queria. Mas ela, quando o pastor falou, olha, você aceita? Ela, aceito. Aí ele perguntou para ela, você ajuda? Ele falou, é o sonho dele, eu ajudo sim, bora. Então, assim, ela, na política também,
porque quem sofre mais é as mulheres. Sim. Ou seja, você não A tem família, o né? dia, você não tem hora, você não tem o tempo seu para a família fica muito mais escasso, né? Então, assim, geralmente elas sofrem mais. Então, e outra, a mulher ela é um pouco mais frágil na questão das críticas. E tanto o pastor quanto o político, ele vai receber crítica. Você recebe crítica talvez todos os dias. Os aplausos, os elogios, eles são bem menos frequentes. Na verdade, são muito poucos, mas a crítica, qualquer coisinha que sai, ou que a pessoa acha que não foi feito, que você devia ter feito, então elas sentem mais isso. Então, por isso, às vezes, elas ficam um pouco retraídas nessa questão da política. O pastor é pai? O senhor é pai de Pai da uma, Rayane e da duas? Raniele. A Rayane está morando nos Estados Unidos já tem 6 anos, a Raniele está comigo ainda, né? E a Emily, que nós criamos, já está com 15 anos. Que coisa boa. Coisa Casei boa. com 3 filhas. Pastor, teve algum momento ali na sua vida do senhor, como pastor, que o senhor passou por alguma experiência espiritual? Falou assim, pastor, socorre a gente, tem uma pessoa ali que se manifestou algum espírito. Pastor, lá na igreja estamos orando ali e tal, e o inimigo se manifesta em uma pessoa. Porque o mundo espiritual, ele existe. Sim. Falo isso aqui frequentemente aqui no Café com Fé. A gente vive no mundo material, porém, você que não acredita no mundo espiritual, ele existe. Existe e muito, muito bem. Eu já tive algumas experiências com o mundo espiritual. E o pastor, se já teve alguma e queira relatar para nós? Olha, tive no pastorado, eu posso dizer que eu tive vários relatos, várias experiências, né? Uma das experiências eu fui para as pessoas às vezes parece que não é grande, mas para mim foi grande. Eu fui levar 3 diáconos para ser consagrado a presbítero em Goiânia, na nossa sede. E chegando na Praça A, o carro que eu tinha acabou o freio totalmente. Total, você pisava nada. Eu terminei de chegar na sede freando com o freio de mão e pensando como eu vou fazer para voltar. Né? Aí pensei, já vai estar tarde, falei para os menores, não mais o trânsito vai estar pouco, quando nós voltarmos, vai dar certo. E foram consagrados, e dali nós vamos embora. Passou 3 meses, eu lembrei. Falei, gente, o freio do carro não estava estragado, e nem os meninos que estavam comigo lembrou. Eu vejo isso um milagre. Alguém pode olhar e falar assim, não, eu não vejo dessa forma, eu vejo que foi um milagre que aconteceu. Esses dias, eu fui convidado para pregar lá no Cruzeiro do Bom Jardim. E minha filha, ela saiu do emprego que ela estava lá nos Estados Unidos, saiu do emprego que estava procurando um outro emprego. E aí começou a atrapalhar, começou a atrasar, e ela não estava conseguindo. Coisa estava muito fácil, emprego, ela estava dispensando toda hora, e não saía. Aí um dia ela me ligou e falou, pai, eu não estou querendo mais fazer entrevista, parece assim, a toda entrevista que eu vou, dá ruim, e eu já estou cansada de fazer entrevista. O marido dela trabalhando e tal, né, e beleza. E eu fui pregar lá no Cruzeiro do Bom Jardim, e a palavra que eu fui trazer lá, o tema, era a do centurião, bastava uma palavra. E eu fui daqui lá falando, Senhor, vou pregar hoje, só basta uma palavra. E eu falo uma palavra acerca da minha filha. Abra as portas para ela lá. E fui de casa lá. Quando passou uns 4 dias, ela me ligou. Falou, pai, eu arrumei um emprego, só tem noção. Do jeitinho que eu queria, até melhor. E tal, ela falou e tal. E eu não fui atrás, não fez entrevista nem nada. A pessoa ligou e começa amanhã e pronto. E beleza, e comemoramos e tudo mais. Aí eu olhei, passou uns 2 dias, eu falei, gente, eu vou perguntar qual foi a data. Eu lembrei. E eu falei, Rayane, qual foi o dia? No dia que era noite, mas lá era dia, a diferença acho que é 4 horas, 5 horas fuso horário. Lá era dia. Foi no dia em que eu estava indo e pedindo. Chegou lá no Cruzeiro do Bom Jardim, Deus me deu uma palavra lá na igreja, falou assim, olha, Deus está respondendo a oração de alguém aqui hoje. Eu não sabia quem. E eu falei, Deus me revela, Deus me mostra que Deus está respondendo a oração de alguém hoje. Deus está indo na casa de alguém hoje, respondendo uma palavra, respondendo uma oração. Eu não sabia que era a minha. E depois, talvez, vou voltar lá ainda. Provavelmente Deus respondeu a oração de mais alguém lá. Então, por isso eu digo, olha, basta uma palavra.
Acredito muito nos dons espirituais, acredito muito, certo? Visões, todos os dons espirituais foram deixados por Deus e Deus usa. Eu não acredito muito em algumas criancices, meninices, muita coisa que está aparecendo, a pessoa usando o nome de Deus toda hora. Então eu não acredito nisso, mas eu acredito muito no milagre. Deus faz milagre. Aconteceu um episódio comigo, eu acho que nós tínhamos, sei lá, 5 anos de idade, 6 anos, uns 6 anos, porque eu ainda me lembro disso. Um dia nós estávamos indo para a igreja no João de Deus, era Santa Ceia. Meu pai tinha ido mais cedo, porque ele sempre fazia isso no dia da ceia, e ficou minha mãe com a renca de menino para trás. O que aconteceu? Estava caindo uma chuva muito forte, e minha mãe não podia molhar, não sei porquê, não sei qual era o problema. O certo é que nós saímos de casa, e nós fomos de casa até na igreja. E chuva caía para todo lado, mas ninguém que estava conosco naquele local ali molhou. A gente via assim, ó, chuva caindo assim, de casa na igreja. Aí, Ninguém, uma gota d'água caiu em nós. aí é sobrenatural. Isso eu lembro muito claramente. Eu acredito que eu tinha, não sei precisar direito, mas acredito que em todos Chovendo ao eles, redor, assim. chovendo ao redor, caindo chuva Quantos metros, torrencial. Acredito daqui onde está aquela mesa ali, onde está o Jonathan ali. Uns 4 metros. Por aí. E vocês não molham no chuva? Não molhando, relâmpago e chuva caindo e molhar, nós fomos para a igreja. Quando voltamos, a chuva já tinha passado. Olha, pessoal, isso é uma coisa sobrenatural, algo espiritual, né? Que o pastor está relatando aqui para nós. Outra questão, não oramos para não chover, não. Porque eu acredito muito nisso. Então só acredita que se a gente orar, Deus manda chuvas, que orar, Deus cessa. Eu acredito que Deus faz. O que acontece? Nossa oração não pode ser só no momento. Tem pessoas que vai buscar Deus só na dificuldade, só quando o problema bate. Eu acredito que a nossa vida tem que ser de oração constante. Constante. E na hora que um filho precisar, o pai está lá. O pai está lá. Se você pediu ou não, ele vai resolver sua causa. Por quê? Porque você está sempre em oração. Deus resolve também a oração que você faz na hora do problema. Faz também. Mas eu aconselho a você de casa a buscar ao Senhor constantemente. Porque vai chegar horas que você não vai precisar orar, como esse dia. Eu não orei para Deus consertar o carro. Não. Mas havia uma necessidade. Eu estava indo servir ao Senhor e o carro se consertou. Ou Deus consertou o carro. Então, assim, eu acredito muito nisso. Deus faz acontecer, você ora, Deus faz acontecer. Mas Deus também faz por orações que você orou. Eu vivo coisas, com certeza, que minha mãe orou. Eu vivo bênçãos, eu colho bênçãos que meu pai orou por mim. Então, eu acredito muito nisso. Entendi. Pastor, o senhor quer convidar o pessoal para ir à igreja do senhor, falar o dia de culto? Vamos lá. O senhor pode ficar à vontade. Vamos lá. Pessoal de casa. Olha, eu gostaria de convidar vocês que estão assistindo aí o Café com Fé, né? A Clara continuar acompanhando aí, né? O Café com Fé e agradecer. Vem muita coisa boa, se Deus quiser. Vem muita coisa boa por aí. Convidar você para participar dos cultos da nossa igreja. A nossa igreja, nós temos cultos às terças-feiras. Terça-feira é o dia de estudarmos a Bíblia, né? É escola bíblica, na terça-feira. Na quinta-feira, nós temos ali sempre aquele culto familiar, então vá participar. Na terça e a quinta é às 19h30. No domingo, nós temos o culto da família, que é às 19 horas. Das 19 às 21 horas. Então, você é o nosso convidado especial. Lá no Parque Anchieta, na rua 9 de julho, número 22. O nosso pastor é o pastor Evaldo Noronha. Né? Um abraço, pastor Evaldo. Evaldo. Vai participar conosco ali. Pastor, eu percebi aqui o senhor relatando o acontecimento que chovia e não chovia onde você estava. Eu percebi que o senhor falava com os olhos cheios de lágrimas. Certo. Parece que o senhor estava falando e vivia na cena e se emocionava. Sim. Achei interessante. Porque não tem como lembrar e não se emocionar. De não se emocionar. Eu já contei esse testemunho em vários lugares que eu fui, não é? Então, assim, é algo que realmente é só quem viveu para ver, para saber, para entender. Ou seja, você nem entendia muito ainda tudo aquilo que estava acontecendo. Eu não sei, não vi, não sei se minha mãe orou,
o que orou. O certo é que nós saímos de casa naquela hora e nós somos de casa até a igreja vivendo eu acredito que lá daria o quê? Uns 4 quilômetros de distância, mais ou menos. Não era tão longe, mais ou menos 4 quilômetros de distância deu. Então, assim, não há como viver um milagre desse, uma bênção dessa, sem carregar isso para a vida toda, né? O pastor, visão, pastor, Deus nunca concedeu uma visão para o senhor. Sim. Eu já tive visões, já tive... Tem alguma que o senhor quer relatar? Uma visão que eu tive muito forte aconteceu com alguém, eu não vou nem relatar nomes, mas Deus mostrava essa pessoa dando um tiro em outra pessoa, alguém da família. E eu olhei e falei, gente, mas o fulano, como Mas pode? o senhor estava pregando a hora, estava em casa? Não estava pregando, não estava... Não foi em sonhos? Em casa, não foi em sonhos, em casa mesmo Deus me deu visão. E aí eu olhei e falei, meu Deus, será que é isso? O que é isso? E de que forma o senhor recebe essa visão? De olho aberto? De olho aberto. Deus me mostrou de olho aberto. Isso aconteceu comigo, acredito que 2 vezes só. 2 vezes só. Eu tenho um temor muito grande de chegar e falar, olha, Deus me mostrou isso sem Deus ter mostrado. Porque às vezes a emoção te faz você pensar até que Deus te fez, Deus está mandando, e às vezes não foi. Então eu tenho um temor muito grande disso. Porque olha, se Deus mandar, se Deus falar, Wellington, tem que fazer. Acontece. Eu não acredito naquelas curas, Deus me curou ontem, mas eu continuo. Não. Se Deus te curou você do coração, você nunca vai morrer com um problema no coração. Você vai morrer com qualquer outro tipo de problema, mas de coração, meu amigo, esquece. Esquece. Deus não faz coisa mal feita. Não. Quem faz coisa mal feita é o genil, é o homem. Deus não. Tudo que Deus faz é perfeito. Então você nunca vai morrer disso. Então eu tive essa visão. E no outro dia eu procurei essa pessoa e falei, eu tive um sonho, você não compra um revólver não, né? E a pessoa falou, comprei um revólver ontem. Falei, mas para que isso? Não, comprei só para minha proteção. E aí eu contei e a pessoa desfez o revólver imediatamente. Ou seja, comprou até com um pensamento bom para sua proteção, talvez poderia sim, se é que eu nunca vou comprar, né? Eu acredito minha proteção vem de outra forma, mas não acusa aquele que tem, né? Até sou, vamos dizer assim, até sou favorável, porque hoje quem está armado é o bandido, né? Então o que acontece? A pessoa que quiser se proteger, eu não sou contra, mas ele olhou e comprou até com intenção boa, mas só queria acontecer algo imediatamente, talvez ia acontecer alguma discussão, alguma briga e a pessoa tá armada, né? Ou seja, acaba com a vida, porque acaba com a vida dele, acaba com a vida da família, talvez, né? Então, e aí Deus nos deu essa visão e aconteceu, a gente pôde orientar e a pessoa pôde sair dessa. Ali teve um livramento. Né? Teve um livramento, claramente. Ou seja, aconteceu a visão, procurei, a pessoa tinha comprado um revólver um dia antes. Então, aconteceu. Pastor, eu quero agradecer mais uma vez o senhor ter vindo aceitado aqui, participar do Café com Fé. Muito obrigado, muito feliz de o senhor estar aqui, tá? Obrigadão mesmo. Pretendo outras lá na frente chamar o senhor, pretendo que o senhor retorne aqui novamente conosco. E o pastor quer deixar alguma palavra, considerações finais, pessoal lá de casa? Tá certo, olha, agradecer mais uma vez por estar aqui, dar um beijo aqui, um abraço para minha esposa, Vanilda, minhas filhas, Rayane, Raniele, Emily, agradecer, né, por esse convite, dizer às pessoas que estão em casa, né, que procurem a Deus, né, procure, vá a uma igreja mais próxima. Nós estamos vivendo aí dias difíceis, dias complicados, né, dias de pessoas, por exemplo, pegar uma boneca inanimada, né, esse negócio do bebê reborn, uma febre, né, uma febre, e colocar nela suas emoções, né? Ou seja, Deus, tudo que Deus faz é perfeito. Deus criou a família é feita de um homem, mulher, né, e só constitui família quando os filhos vêm. Antes dos filhos virem é um casal, mas quando o filho chega é família, ou seja, é um projeto de Deus, para ver o tanto que Deus é perfeito. Que isso, a família, ela traz a tudo aquilo que você necessita. E as pessoas não constituem família, não fazem aquilo que Deus determinou, aí vai colocar suas emoções em um ser inanimado e cria um caos, né? É o que nós estamos vendo aí hoje. Então, procure uma igreja, procure servir a Deus, procure conhecer a Deus, é o meu recado que eu deixo para você. Pessoal de casa, quero agradecer vocês
por nos acompanhar aqui em mais um quadro do Café com Fé. Quero agradecer o pessoal do Café Três Estações, do Fiorani e do JR Gelados. Obrigado pela parceria de vocês. Agradecer ao pastor Genilton mais uma vez. E quero dizer a vocês de casa que Deus é com vocês, uma semana abençoada para vocês, que a família de vocês esteja debaixo da proteção de Deus o tempo todo. E um forte abraço, fiquem com Deus.